everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula de hoje com os nossos recados básicos. Lembrem, pessoal, está chegando o final do ano, está se encaminhando. Façam as atividades do Classroom para que vocês possam computar as presenças, para vocês não terem problemas futuros. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu professor através do mural da sua sala, para que ele possa esclarecer as dúvidas que vocês têm. E, se necessário for, entre em contato com a sua escola para refazer a retirada do material impresso, para que vocês também possam continuar os seus estudos, ok? Na aula passada, Let's Do Something, nós trabalhamos o vocabulário, tivemos uma ampliação do nosso vocabulário através dos poemas, através da ideia do poema do Langston Hughes. Na aula de hoje, nós vamos I Love This Language. Nós vamos continuar, como sempre, ampliando o nosso vocabulário, ampliando o nosso repertório léxico e vamos fazer uma breve retomada sobre os pronomes reflexivos, ok? Começamos com Read the chart and answer the questions. The late Gabriel Garcia Marquez holds a special place in the hearts of the journalists. Those who are self-taught are avid and quick, and during those bygone times, we were that to great extent in order to keep paving the way for the best profession in the world. Então, nas últimas falas, ou nos últimos momentos do Gabriel Garcia Marquez, ele sempre esteve no coração dos jornalistas. Porque quem autoaprendeu, ou quem foi um autodidata e muito ávido, muito rápido durante todo um tempo, nós mostramos que na grande extensão, ele continua mostrando que o jornalismo é a melhor profissão do mundo. Com base no nosso chart, the pronoun who in those who are self-taught refers to. Qual é a ideia do pronome who dentro, ele relaciona a quem dentro do nosso fragmento? Vou dar um tempo para vocês responderem, a gente já volta. Dando continuidade, pessoal, nós temos aqui o pronome who. Lembrando do pronome relativo who, ele faz referência no texto a quem. Veja que ele está em destaque. Então, refers to Garcia Marquez and his relation with the journalist. Ele faz relação do escritor, Gabriel Garcia Marquez, e os jornalistas, certo? Choose the correct relative pronoun. Aqui vocês vão observar cada frase e vão escolher qual pronome relativo é melhor encaixado. Lembrando que nós temos três tipos de pronomes no nosso exercício. Who, which e that. Who sempre vai fazer relação quando a gente for falar de pessoa, quando a gente direcionar a pessoa.
Which, por sua vez, vai sempre fazer a relação quando indicarmos uma coisa. E that é um que pode ser usado tanto para a pessoa quanto para a coisa. Então, nesse caso, who para a pessoa, which para a coisa e that podemos usar para ambos, certo? Com base nessa fala, observem que a primeira frase diz: The man came first the 100 meters race, broke the world record. Então, o homem que os 100 primeiros metros quebrou o recorde mundial. Qual pronome eu uso aqui? Who or which? Letra B. At the zoo, there's a parrot can talk to the people. No zoológico, tem um papagaio, pode falar com as pessoas. Novamente aqui vocês vão observar. Who or which? Do you know the woman's son is a famous actor? Você conhece a mulher, o filho é um ator famoso? Qual pronome utilizar? I really like the suit you bought for the wedding. Eu realmente gostei do terno que você comprou para o casamento. Qual pronome relativo usar? Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Observe o nosso exercício, pessoal, que nós temos que preencher com o pronome relativo correto. Então, observem lá. The man who came first in a 100 meters race broke the world record. Observem que o pronome relativo, ele sempre vai fazer relação com o anterior à frase. Então, se eu tenho o homem, claro que nós estamos falando de uma pessoa. Então, ele conecta a informação seguinte. O pronome relativo ele é muito comum também na utilização quando você quer conectar duas informações. Para deixar que a frase fique mais harmoniosa, você faz o quê? Você junta as duas informações utilizando um pronome relativo, certo? Então, at the zoo, there's a parrot which can talk to the people. Então, no zoológico tem um papagaio, o qual ou que pode falar com as pessoas. Novamente, fazendo a relação aqui, vejam que eu tenho duas situações. Nós temos a localização, o zoológico, e temos a ação que o papagaio faz. Por isso que a gente usa um pronome relativo para conectar. Do you know the woman whose son is a famous actor? Você conhece a mulher que o filho é um ator famoso? Novamente, falamos de uma pessoa. Aqui falamos, inclusive, de duas pessoas. Da mulher e do filho, certo? E, por fim, I really like the suit that you bought for the wedding. Eu realmente gosto, né, eu gostei do terno que você comprou para o casamento. Novamente aqui, não podemos usar who, porque nós não estamos falando de uma pessoa, certo? Read the lyric and answer the questions.
Então, vejam, aqui nós temos o fragmento de uma música, o nome da música é The Fallen, o cantor é Set Your Goals, e nós temos o seguinte fragmento. Am I the only one who see all of the deceit and festering hypocrisy? Don't ever talk to me like you think you know me or what I've been through. I'm nothing like you. Some stops feeling love for every word that they once sung. May I never lose my youth, and if I do, may I be forgettable. Então, nós temos um contexto do nosso fragmento. Eu não sou apenas aquele que vê tudo como uma hipocrisia festiva. Não fale comigo como se eu não soubesse o que está acontecendo. Eu não sou nada como você. Alguns sentimentos de amor podem ser parados no mundo que uma vez cantamos. Talvez eu posso perder a juventude e, se fizer, talvez seja imperdoável. Ou seja, perdoável. De acordo com o nosso fragmento, in the lyric, the pronoun who is related to. O pronome who faz relação a quem? E na letra B, the pronoun that in the chart is related to. A relação do pronome that dentro do nosso fragmento faz relação a quem? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem, a gente já volta. Retomando o nosso fragmento e o nosso questionamento, pessoal, na letra A. Na letra, o pronome who é relacionado a quem? Faz relação a quem? Então, faz relação ao cantor. Né? The only one who sees. Né? Por quê? Porque no início do nosso fragmento, am I e eu sou. Então, ele está fazendo relação a quem canta. E no caso da letra B, o pronoun that, que está aqui no nosso fragmento, faz relação às palavras. Né? Algumas, que cada palavra que uma vez foi cantada. Então aqui faz essa relação. Lembrando sempre do uso dos pronomes who, which e that. Pessoa, coisa e ambos. Ok? Rewrite the sentences using the relative pronoun. Lembra que eu falei para vocês que o pronome relativo ele pode fazer a conexão de duas frases, transformando em uma e deixando ela mais harmoniosa. Então, no nosso exercício, vocês vão fazer justamente isso. Vocês vão usar o pronome who e o pronome that, que estão entre parênteses, para que a frase faça uma conexão e fique melhor harmoniosa. Observem as duas frases. Letra A. Carlos Drummond de Andrade was influential Brazilian poet. Aqui nós temos uma frase. Que Carlos Drummond de Andrade foi um poeta brasileiro de muita influência.
He wrote the poem no meio do caminho. Ele escreveu o poema no meio do caminho. Nós vamos fazer a conexão, juntar as duas frases com o pronome relativo que está entre parênteses. Na letra B, the Week of Modern Art marked the start of modernism in Brazil. A Semana de Arte Moderna marcou o início do modernismo, que foi um evento, lembra, vocês já provavelmente já viram ou verão isso em outras disciplinas, né, no modernismo no Brasil. It took place in São Paulo in 1922. Deu início em São Paulo no ano de 1922. Temos o pronome that, que vai fazer essa junção. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Como eu disse para vocês, a intenção aqui é conectar as duas frases usando o pronome relativo. Na letra A, Carlos Drummond de Andrade was influential Brazilian poet who wrote the poem no meio do caminho. Então, Carlos Drummond de Andrade foi um poeta brasileiro de influência, quem escreveu o poema no meio do caminho. Veja o que nós fizemos. Nós tiramos o sujeito da segunda frase. Por quê? Porque o pronome relativo faz essa conexão. Na segunda frase, the Week of Modern Art marked the start of modernism in Brazil that took place in São Paulo in 1922. Então, a Semana de Arte Moderna marcou o início do modernismo no Brasil, que trouxe, ou que deu início, ou que iniciou em São Paulo no ano de 1922. Observem que, novamente, eu tiro o segundo sujeito, ou segundo pronome, para que ele faça a conexão através do pronome relativo. Ok? Choose the correct relative pronoun. Então, aqui nós temos a definição de algumas palavras e vocês vão me dizer qual é o pronome relativo que vai fazer a relação dentro da frase. Poet. Definition. Someone who or which writes poem. Então, poeta, a definição. Alguém que escreve poemas. Lyric. Definition. The words of a song, especially a pop song. Paul Simon writes the lyric for the most of his songs. A short poem, who or which express the personal thoughts and feelings of the person who or which wrote it. Então, letra, definição, as palavras de uma música, especialmente uma música pop. Por exemplo, Paul Simon escreveu a maioria das suas músicas, ou a letra da maioria de suas músicas. Um pequeno poema, who or which, expressa um pensamento pessoal e sentimentos da pessoa que escreve, certo? Vamos dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
Observando o nosso exercício, poet, someone who writes poem. Como a gente já disse, fazemos sempre a relação do pronome relativo com o início da frase. Lyric, a short poem which express the personal thoughts and feelings of the person who wrote it. Então vejam, né, um pequeno poema o qual expressa os pensamentos e sentimentos pessoais da pessoa quem ou que escreve, certo? What time is it? It's our quiz time. Vamos para o nosso quiz? Check the correct alternative. Com base na explicação dos pronomes relativos, vocês vão escolher qual pronome se enquadra nas duas frases. Number 1. Kurt Vonnegut was the one of America's best writer, was also a very good painter. Então, Kurt Vonnegut foi um dos melhores escritores dos Estados Unidos, também foi um bom pintor. Qual pronome? Whom, which, or who? Na 2. The computer I bought last week is already broken. O computador eu comprei na semana passada já está quebrado. Qual pronome? Which, who ou when é o pronome correto para preencher a frase. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. Observando o nosso quiz, Kurt Vonnegut, who was one of America's best writers, was also a very good painter. Então, além de ser um dos melhores escritores dos Estados Unidos, também é um bom pintor. The computer which I bought last week is already broken. O computador, o qual comprei semana passada, já está quebrado, infelizmente. Food for thought. Never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca desista. Winston Churchill. Essa frase, ela representa muito o que nós estamos vivendo na atual situação. Nunca, nunca, nunca desista, ok? Na aula de hoje, dentro de vários textos, de letra de música, de textos informativos, nós trabalhamos o nosso vocabulário e também os pronomes relativos, fazendo sempre a lembrança do que a gente já viu nessa aula, ok? Se possível, stay home. Thanks a lot and see you there.